ouvintes da Web Rádio Ser Fraterno, sejam bem-vindos a mais um programa Ponto de Luz, o Evangelho no seu lar. Eu sou Fábia Romana e com muita gratidão trago a vocês mais um capítulo do livro Jesus no Lar. A psicografia é do nosso amado Francisco Cândido Xavier. E as palavras vêm do nosso querido Neio Lúcio, que narra as noites em que Jesus se reunia com seus discípulos, com seus seguidores na casa de Simão Pedro, para realizar o culto no lar. E você, tem realizado o Evangelho no Lar? Aquele uma vez por semana, onde você lê um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lê um trechinho de algum livro, Pão Nosso, Vinha de Luz, Pai Nosso, enfim. Tem feito esse Evangelho pedindo a proteção, a limpeza do seu lar, pedindo para que os seus familiares que habitam na mesma casa que você sejam envolvidos em muito amor e muita luz? E você, que mora sozinho ou que mora sozinha, tem feito esse Evangelho pedindo também essa mesma proteção, essa mesma limpeza? Pois é, e os pequeninos de Francisco, os gatinhos, os cachorrinhos, os passarinhos que deviam estar soltos, as plantas, eles também podem ser envolvidos pelas vibrações da espiritualidade amiga. Falar nisso, você sabia que é possível colocar também uma jarra para que ela seja fluidificada para eles? Pois é, se tem alguém dodói por aí, se tem alguém precisando da intervenção médico-espiritual, peça. Se tem alguém que vai passar por uma cirurgia, peça, humano ou animal. Com certeza, Deus não vai desamparar nenhum dos dois, nem o animalzinho, nem o humano. E através da espiritualidade amiga, depositará nas águas os fluidos necessários para a renovação física e espiritual. Ah, Fábia, meu caso não tem solução. Parece até música, né? Pois é, pode não ter solução aos olhos terrenos, mas nós sabemos. E se não sabemos, podemos pesquisar sobre o nosso perispírito. Quando a doença se manifesta no corpo físico, ela já está presente no perispírito. Ela já começou lá atrás, nesse nosso veículo eterno, e veio a se manifestar no corpo físico. Então, quando nós fazemos uma cirurgia espiritual, nós não estamos tratando apenas a matéria, estamos tratando também o espírito, estamos cuidando também daquilo que nós levaremos para a eternidade. Por isso, não se desespere, não se desacossoe, não fique desanimado, não ache que nada deu certo. Tudo está sob as diretrizes do Pai Maior. E o que é que Ele espera, o que é que Ele deseja para os seus filhos? Amor, felicidade, saúde, fartura, abundância, crescimento, aprimoramento, perfeição. Então é só esperar. Se a situação não for visível agora nos exames terrenos, ou até mesmo na sua locomoção, na sua respiração, com certeza haverá uma transformação no seu perispírito. É como quando nós vemos aquela gravidez que infelizmente não vem ao término. Algumas são
chamadas até de aborto espontâneo, né? Outros, por complicações, acaba ocorrendo esse aborto um pouco mais tarde. É o perispírito sendo renovado. Às vezes ele foi tão danificado, mas tão danificado, que ele precisa retornar, até que ele possa efetivamente retornar. Talvez com sequelas, talvez sem sequelas. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas essa é mais uma das grandes ferramentas que o Pai nos oferece para a nossa renovação. Não é por isso que nós vamos descuidar do nosso corpo físico, não é mesmo, gente? Não é por isso que nós vamos viver de qualquer jeito. Nós precisamos ser gratos por essa, entre aspas, casca que envolve o nosso espírito. Cuidar do nosso corpo faz parte da nossa responsabilidade encarnatória. Então, se você tem aí pressão alta, diabetes, colesterol, gordura no fígado, problemas cardíacos, problemas estomacais, problemas ósseos, cuide para que não seja caracterizado um abandono do corpo material, para que não seja caracterizado um suicídio involuntário da sua parte. Sim, pois é, quando você sabe que tem uma doença, quando você sabe que tem uma fragilidade e insiste em expor, em levar o seu corpo a vivenciar essa fragilidade, quando você suprime a medicação que alivia, que atenua, que prolonga até os seus anos de vida, né? Suprime, diminui as dores, os efeitos e prolonga a sua vida ou a sua qualidade de vida. Quando você faz isso, você é considerado um suicida indireto, um suicida não intencional. É um assunto vasto, viu, gente? Vale a pena, inclusive, ser abordado em alguma palestra. Nós tivemos aí o Setembro Amarelo, todo ano temos o Setembro Amarelo. Todos os dias nós temos milhares de voluntários espalhados pelo Brasil atendendo no 188, que é o número nacional do CVV. São irmãos queridos que dispõem de horas do seu dia para estar ali num atendimento telefônico para te ouvir, para ofertar a você o acolhimento emocional. Existe também esse mesmo tipo de atendimento por e-mail. Olha que interessante. Tem pessoas que têm uma facilidade bem maior em escrever, em colocar para fora suas emoções. Pode fazer também por e-mail. Ficou com alguma dúvida? Entra lá no site do CVV, é cvv.org.br. Lá você encontra, inclusive, orientações para o caso de querer ser um voluntário. Sabiam que ser voluntário é uma coisa muito importante? Porque existem centenas de milhares de pessoas que querem conversar e não encontram a oportunidade de falar, de serem ouvidos, sem serem criticados, sem serem julgados, sem serem direcionados para a solução de seus problemas.
É esse o acolhimento emocional que o CVV oferta. Você pode falar sem ser questionado, você pode falar sem ser julgado, você pode falar e será ouvido com o coração. Bom, fica a dica. Quem sabe você não será o próximo voluntário do CVV? A situação toda é feita com muito cuidado. Não é só chegar, se candidatar e começar a atender o telefone. Existe todo um preparo, porque o CVV é uma filosofia de vida. E como toda filosofia, tem as suas bases, tem os seus alicerces, tem a sua maneira sui generis de ver a vida. A principal é a de ouvir o semelhante com respeito, com atenção, com carinho, sem interferir, sem dizer, nossa, minha cabeça também estava doendo, olha, eu tomei isso. Para minha tia, quando aconteceu isso, ela fez aquilo. Nossa, olha, o vizinho fez assim. Não existe isso no CVV. Pensa com carinho em ser um voluntário. Creio que você verá um mundo novo se descortinando à sua frente, porque essa filosofia de vida é incrível. E é uma filosofia para a vida toda, mesmo que você não continue a ser voluntário ou que você não venha a ser um voluntário. Beleza? Vamos à nossa prece para iniciarmos o capítulo de hoje? Que, aliás, eu não falei o nome para vocês, né? É o capítulo 21, O Rico Vigilante, do livro Jesus no Lar. Por enquanto, eu convido a todos para que fechem os seus olhos e se deixem envolver pelas vibrações deste momento. Que nós possamos ser envolvidos pela espiritualidade amiga responsável por esta web rádio, responsável pela programação e por este nosso ponto de luz, por esta contribuição singela que oferecemos com muito amor e muito carinho. Que todos nós possamos sentir a proteção destes irmãos que pedem licença para visitar o nosso lar e retirar os miasmas, as negatividades, os fluidos deletérios que foram se fixando em pisos, tetos, paredes, mobílias, portas, janelas. Estes irmãos vão retirando todo este material e encaminhando ao local apropriado da espiritualidade, para que ele possa ser transformado e não venha a afetar mais ninguém. E a nossa casa respira aliviada, respira renovada. A nossa casa, assim como todos nós, nos sentimos com novas perspectivas, com bom ânimo, com inspirações. Nos sentimos envolvidos em muito amor. É a limpeza que se fez para que possamos levar avante os nossos compromissos assumidos na espiritualidade, para que possamos levar avante os compromissos assumidos aqui no plano terreno. Obrigada, Pai, por mais esta oportunidade. Obrigada, irmãos, por nos auxiliarem. Obrigada, queridos mentores individuais de cada um de nós, por estarem junto a todos nós nos momentos em que mais precisamos. Que a paz do Mestre possa nos envolver agora e sempre, graças a Deus. Bom, gente, na medida do possível eu vou tentar tirar o barulho das motos aqui de fundo, mas acho que de vez em quando ainda vai ficar algum, né? Vamos ver. Bom, do livro Jesus no Lar, capítulo 21, O Rico Vigilante. Tiago, o mais velho,
em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza tão comuns em todos os mortais. E fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente: um homem temente a Deus e consagrado à retidão leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Caramba, gente, olha quanta coisa aconteceu! Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Eita! É mais ou menos como nós dizemos que é a vida de uma pessoa muito famosa. Ela pode até não ter dinheiro, mas se ela tiver fama, as pessoas começam a se aproximar com interesse. Existe toda uma situação ao seu redor que é muito triste. Temos vários casos assim. O último que nos chamou a atenção, mais recente, foi o desencarne do Cid Moreira, famoso não apenas pela sua tarefa, pela sua profissão na televisão, mas também pelas inúmeras narrações que fez, que gravou para que nós pudéssemos nos deleitar. E, ao término da sua vida, muito dinheiro foi reservado, mas também muita briga, muita separação, muita discórdia, muita contenda, infelizmente. E assim acontece não só com quem tem milhões, às vezes até com uma casinha, às vezes até com uma mobília. Tudo é cobiçado, tudo é desejado, porque nós, no plano terreno, temos a mania de querer o que é do outro. A grama do vizinho sempre é mais bonita. Aquela blusa que você usa, aquele sapato, enfim, chamou a atenção. E aí a inveja, o desejo de haver aquilo brotam no coração das pessoas. E quando você desencarna, opa, caminho livre. Se for alguém que cuida
da distribuição desses bens, desses utensílios, aí a situação já fica fácil, né? Rei morto, rei posto, não é assim? Uma coisa também que eu tenho ouvido estes dias através porque vocês sabem, né? A Web Rádio Ser Fraterno, ela tem vários grupos no WhatsApp. E um dos grupos no WhatsApp, ele transmite, o Mauro posta lá todos os dias um capítulo de uma radionovela, o capítulo da leitura de algum livro. E atualmente nós estamos ouvindo o livro Diante do Adeus, do Luiz Sérgio. Lembram quem é o Luiz Sérgio? Aquele jovem que tem lá os raiositos de sol, que escreve sobre as drogas. Pois é, nesse Diante do Adeus ele está escrevendo sobre os desencarnados. E ele fala uma coisa muito importante, que nós, talvez por descuido, por inocência, por desconhecimento, não fazemos, que é dar um tempo quando a pessoa desencarna e deixar os seus pertences ali quietinhos. Ué, Fábia, você está falando que a gente tem que deixar o quarto da pessoa, que a gente tem que guardar as roupas dela, que a gente tem que montar calma. É assim, olha. Leiam este livro. Ele é assaz elucidativo. Só vou dar um spoiler. É o seguinte, quando a pessoa morre, existe um período em que ela, dependendo do seu grau de espiritualidade ou ausência de espiritualidade, em que ela se mantém presa ainda, não apenas ao seu corpo físico, mas às suas coisas também. Sabe aquela gaveta que ninguém mexe, aquela caixa escondida lá no porão, aquela sacola enfiada lá embaixo do colchão, aquela caixinha de joias, enfim, as coisas que a pessoa tem e que ela cuida, sabe, com carinho, com apreço, com apego. Pois é, essas coisas, elas carregam uma energia muito forte. E quando nós tocamos, quando nós mexemos, a pessoa que desencarnou, ela sente esse toque, ela sente as conversas, ela se sente envolvida por toda essa situação. Então é importante que a gente dê um tempo. Dependendo do que você sentir, dependendo de como você se observar, aguarde lá 6 meses, sabe? Se for possível, para depois você se desfazer das roupas, se desfazer dos pertences da pessoa. Dá um tempinho para ela poder se adequar no plano espiritual. Agora, a partir do momento que você já tem certeza ou já teve alguma informação de como ela está no plano espiritual, então beleza, doa os sapatos, doa as roupas, porque com certeza alguém estará precisando e será muito bom receber um agasalho, uma roupa, um bem em que ela poderá usufruir enquanto estiver no plano terreno. Bom, isso foi um detalhe, né, que eu acabei trazendo aqui, porque essa semana nós estamos ouvindo essa radionovela que é muito, muito legal. Aliás, não é uma radionovela, é a leitura do livro. E nós vemos aqui que esse nosso irmão passa por esse problema já em vida. Quando ele parou para olhar ao seu redor, ele viu que os seus filhos estavam disputando o dinheiro que ele havia guardado. Ele viu que a sua esposa se distanciara, preenchendo a hora vazia em que ele estava distante. Viu que os amigos já não eram tão sinceros. Viu que as pessoas que o procuravam com fins profissionais não eram tão lícitas quanto ele.
Enfim, tantas e tantas coisas estavam contribuindo para que a vida dele não fosse tão boa quanto era dantes. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz, compadecido: toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Caramba! Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de renovação, a esposa fixou com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Que transformação, hein, gente? E olha a reviravolta, aquelas pessoas que já estavam antes desencaminhadas pela riqueza, ficaram mais ainda com a ausência dela. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Eita, eita, eita! Ouvidos de ouvir e olhos de ver. Por que, gente? Por que esse ensinamento é tão importante, mas somente para quem o compreender, para quem o aceitar em profundidade? Porque é a chave para a verdadeira vida. Tudo isso que esse homem juntou, todo o seu desejo, de facilitar a vida para os seus filhos, deixando-lhes fortuna,
não era o ideal. Juntar tanto dinheiro e deixar parado, juntar tamanha fortuna e não utilizar, só fez com que esse dinheiro, com que essa fortuna estragasse tudo o que estava ao seu redor. Porque, como bem disse o anjo comovido durante o sonho, a fortuna tem que ser qual água cristalina que jorra da fonte. Jorrou da fonte, ela está disponível para todos. Ai, Fábia, quer dizer então que eu tenho que sair dando meu dinheiro para todo mundo que está na rua? Eu lutei tanto para conquistá-lo, eu me sacrifiquei. Para. Não começa a reclamar. Não começa a mostrar que você fez, você aconteceu, porque antes de tudo, Deus te abençoou. E se você teve o bom gênio, o propósito, a mão certeira para juntar esse dinheiro, não foi à toa, não foi sozinho, mas é esperado de você que os olhos vejam e que os ouvidos ouçam. Você pode criar pequenas cooperativas de trabalho, se o seu dinheiro é tamanho, né? Você pode criar o bem-estar para determinadas famílias, você pode auxiliar comunidades, você pode auxiliar ONGs. Existem ONGs de tudo quanto é coisa, desde os animais até aos direitos humanos, os direitos de igualdade. Pesquisa o tema, veja o que te toca, né? Médicos Sem Fronteiras, tão conhecido, Cruz Vermelha, tão conhecido, enfim. O que não faltam são pessoas que iniciaram projetos para auxiliar ao semelhante. Você também pode começar um projeto, sabia? Você pode. Oxi, e como pode? É só encontrar uma motivação. Você pode, por exemplo, uma vez por mês, distribuir um almoço para os seus vizinhos, sabe? Você pode distribuir esse almoço para as pessoas carentes que moram próximo a você ou que estão jogados pela rua. Pensa, você com certeza vai encontrar um local que precisa de amor e também precisa de matéria. Você vai encontrar pessoas necessitadas de auxílio. Às vezes tem alguém com a sua água sendo cortada e você pode pagar aquela conta de água. Às vezes tem uma pessoa passando dificuldade numa fila de supermercado porque ainda não caiu o vale. É só abrir os olhos. Ok? Bom, é isso. Que nós possamos aproveitar as palavras de Jesus, aproveitar os seus ensinamentos para refletir acerca da nossa vida, acerca do que estamos fazendo do nosso tempo. E me ocorre agora que ser voluntário do CVV é uma oportunidade incrível de bem utilizar o seu tempo. Assim como ser voluntário na sua casa espírita, assim como ser voluntário em alguma causa social que você goste. Abrace essa ideia e feche os seus olhos para que nós possamos iniciar a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga por estarem nos orientando e amparando
no decorrer desta leitura e destes comentários. Que nós possamos amealhar para o nosso ser eterno daquilo que nos edificará, daquilo que colocará a nossa fé em obras, daquilo que nos transformará em seres espirituais plenos e não apenas em seres materiais presos ao planeta Terra, presos à efemeridade que é esta oportunidade reencarnatória. Lembremo-nos sempre, Senhor, de que a verdadeira vida não é esta. Aqui é apenas a escola, o momento em que viemos aprender, em que viemos nos educar, para poder viver a verdadeira vida nas muitas moradas de nosso Pai. Que tenhamos todos a paz e a harmonia necessárias para refazer os nossos caminhos ou para perseverar naqueles que já estão condizentes com todo o amor, com toda a fraternidade, com o ensinamento do Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que a paz do Mestre nos envolva agora e sempre, graças a Deus. E a todos vocês que nos ouviram, ou aqui na web rádio, ou pelas outras redes sociais que utilizamos, muito obrigada pela companhia. Fiquem bem, na paz do Mestre. Tchau, tchau.